tá ligado? E totalmente questionável isso aí. Totalmente questionável, muito questionável. Eu ri. A Súcia, aqui é a Net Batetic. Esse vídeo aqui, ele vem como uma resposta, né? Uma primeira resposta. Que eu tive já há algum tempo para processar o episódio 5 de Loki. E na marcha fúnebre aí que tá acontecendo, pra mim, para meu prazer tirado dessa série, meu potencial de prazer tirado dessa série, morreu, né? Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz... Você está impossível! E eu já tinha comentado, acho que no meu vídeo de introdução, talvez seja interessante dar uma olhada, que o intento desse canal é porque diversas vezes o que acontecia com as narrativas, com as adaptações carne viva, é que tem uma voz majoritária, né? Que é a voz do status quo. Por diversas vezes, essa voz não representava aquilo que eu pensava. E não sou só eu. Não tô falando? Eu não sou um caso isolado e a intenção não é fazer os hate pelo hate pra ganhar view, mesmo porque, tipo, eu nem divulgo isso aqui direito, entendeu? É um canal novo que eu tô começando a fabricar e que nesse caso específico vem de uma dor, entendeu? Uma dor da minha apreciação pelo personagem, do potencial que poderia ter sido e da obra final, do resultado final que está sendo apresentado aí, né? Que talvez seja interessante para poder entender da onde que vem minha perspectiva, seria talvez ver o meu vídeo sobre o episódio 3, Sylvie e Loki são um casal, que são, né? Aparentemente são, né? E logo após também tem o meu que é Pistolagem e Amando Suas Variantes na HQ, que eu acho muito interessante. Para um fã do que é a Marvel, do que a Marvel vende, às vezes ali o meu sentimento, como estava muito na intenção de deboche e sarcasmo, aquela primeira parte pode render alguns fãs incautos ali e não querer ver mais, né? Mas principalmente na segunda parte eu comento bastante sobre como existe um desenvolvimento nas HQs, talvez esteja um pouco fora de ordem, talvez para entender esteja meio complicado. Eu estou planejando fazer algo mais linear, né? Mas ali eu falo bastante de como essas variantes são utilizadas nos quadrinhos para desenvolver o personagem Loki e por que o que estão fazendo aqui na série, trazendo a Sylvie inicialmente e agora nesse episódio 5 com as outras variantes, para trabalhar o que seria o personagem principal, que é o Loki, que eu chamo dele de Loki Pussycat, o Loki bichano, né? Que é como o Mobius atazana ele, né? Que ele seria inofensivo para a narrativa e realmente está sendo. Então, nesses vídeos eu comento vários detalhes que eu acho interessante. Talvez os tons sejam muito emocionados, não são muito construídos na base da lógica, mesmo porque esses vídeos eles nasceram dessa emoção, né? Eles nasceram desse sentimento de hype, de consideração, conforme eu tô comentando, que para algumas pessoas, a voz tá falhando, que para algumas pessoas o que elas têm? Elas têm o Homem-Aranha como personagem favorito, o Batman como personagem favorito. Eu tenho Loki, é um dos. Por que será? Porque obviamente ele é queer, porque ele obviamente tem uma moral cinzenta. E aqui já começa talvez uma divisão da leitura majoritária, né? Da leitura de grande parte, por exemplo, desses canais que eu observo, que analisam HQs, que fazem esse conteúdo nerd, que o Loki nos quadrinhos ele não é só um vilão, ele nunca foi só um vilão. Mesmo no Nascimento, na era Kirby, mesmo no Walt Simonson, na fase Walt Simonson, que é uma das mais prezadas, ele sempre foi um anti-herói, tá?
Ele sempre teve uma moral que tá trabalhando de acordo com aquilo que ele acha que é certo. Isso é trazido em todas as variantes dele, é trazido na Lady Locke. O Kid Locke, o que ele era no início? Ele batia carteira ali na França para distribuir dinheiro para as pessoas que precisavam, entendeu? O Locke clássico, né? A partir do momento que ele tem essa interação com o Kid Locke, ele é renomeado para Aiko, porque ele já não é o Locke principal da narrativa. Do mesmo jeito que fizeram com a Sylvie, eles renomearam ele para ser um coadjuvante do Kid Locke, que era o protagonista naquela época, entendeu? E aí eles têm essa união, esse amálgama, que até é uma das opções do que poderiam fazer entre esse Locke gatinho e Locke Sylvie no final dessa série, mas enfim, que eu não acho que os dois vão ficar incólumes no final, se é no mínimo do que seria esperado para essa série nesse ponto. Logo após isso, a gente tem o Aiko, que entra no corpo do Kid Locke, vamos dizer assim. Os ideais deles meios que se mesclam. Fica um pouco mais velho, seria o jovem adulto Locke, né? Que é o que se junta com os jovens Vingadores para ficar na faixa etária. Inclusive, de novo, para mim, um encontro com o Locke mestre atrás da cortina na série seria interessante se eles trouxessem um Locke jovem nessa faixa etária, porque é uma estratégia de marketing interessante, que Tom Hiddleston, ele é muito querido, mas ele tá ficando velho, querendo ou não. E tem também o que parece que eles estão construindo os jovens Vingadores aí. O Kid Locke que eles trouxeram, eu não gostei do ator. O conceito me parece interessante, eu ri pra caralho, tem o meu vídeo de reação Jornada Rumo à Miséria, que é muito bonito de acompanhar a minha empolgação inicial, e até azedume e sal no final lúgubre, assim, tá ali, é um teatro, assim. É muito, muito triste. E tem algumas observações que eu coloco ali, que eu pontuo ali no meio do caminho, de discussões que eu faço com o roteiro, com o texto ali também. Se esse Locke atrás da cortina for esse Rei Locke que todo mundo tá teorizando, que enfim, tem as diferenças aí do que seria um Rei Locke e um dos quadrinhos que poderiam fazer aqui no texto. Mas se ele fosse um Locke jovem, faria sentido pro que poderiam estar planejando para fase 4, independente ou não dele ser realmente quem tá atrás de tudo, ou ele tá trabalhando para quem tá atrás de tudo. Me divertiria, no mínimo, se eles trouxessem pro texto, finalmente, alguma discussão sobre o nascimento de Jotun dele, né, a origem de Jotun dele, mas aí são observações que eu vou tratar um pouquinho em outros vídeos também. Desse Locke em jovem adulto, que existe a transformação pro Locke contador de histórias, que é absolutamente fenomenal nos quadrinhos, absolutamente tudo na minha vida, tem uma metanarrativa linda, assim, que comparado com o que estão fazendo no Civil Locke é risível, só isso, tipo, amarga e triste eu tô, mano, nesse ponto pra mim é só desprezo, entendeu? O nível é muito baixo. E desse Locke contador de histórias existem diversas, que os autores que eu preciso até pontuar aqui, dos quadrinhos eu preciso trazer na hora que eu for diagramar tudo isso em outro vídeo. Eles tratam várias questões de metanarrativa nessas transformações que o Locke teve, que seria a fase nova, né, que é a fase moderna, que só tem aí, uns 15 anos, que tá rolando aí nos quadrinhos, mas a geral continua achando, né, que ele é um vilão puro 100%, e dessa forma que talvez o que estivessem fazendo aqui nessa série é válido, porque ele tá muito melhor agora, porque ele não vai trair mais o irmão, ou a pátria, ou o pai, que Odin, por favor, mesmo no MCU, na HQ, até nos mitos nórdicos, nunca foi flor que se cheire, tá ligado? E totalmente questionável isso aí. Totalmente questionável, muito questionável. Eu ri. Na verdade, eu tive um treco na hora que essa fala aconteceu. Depois do meu vídeo de reação, eu fiquei... É a parte que me revive quando eu vou comentar esse setor, né, do texto ali. Mas ele fala isso pra Sylvie, né, porque é o amor. Então ela precisa dessa segurança que ele não vai trair ela. Eu espero... de coração que a Sylvie esteja manipulando ele todo o tempo e ou é isso, ela vai morrer, ou eles vão virar um amálgama. Eu espero de verdade que a opção final seja que ela tá manipulando
esse Loki gatinho, Loki bichano, Loki pussycat todo tempo. Ia ser lindo, aí eu iria rir como uma louca. Aí talvez eu voltasse a valorizar que essa série está pretendendo dizer com evoluir o personagem, né? Porque eu até comento nesse vídeo que eu fiz de reação, tem uma parte que eu tomo a tela de texto ali, que é quando as variantes estão ali embaixo naquele esconderijo deles ali, que Loki pega e fala, é o Loki Pussycat, né? Ele pega e fala, vocês já conheceram uma variante nossa mulher? Aí eles, não, parece aterrorizante. Loki é gênero fluido, todos eles, qualquer variante deles é gênero fluido, entendeu? Não é algo inigualável ser uma Loki mulher, mesmo nascida mulher, se você é mulher, tanto mulher quanto homem no contexto mais geral que você pode ter, todos são, certo? E aí ele fala, ela precisa de mim, ela é única, ela não quer tomar a TVA, a AVT como poder, ela quer destruir. Mas na narrativa, nessa narrativa mesmo que criaram, como a linha sagrada seria considerada sagrada, considerada certa, seria o Loki morrer nas mãos do Thanos para se sacrificar, e o único que teria realmente fugido dessa narrativa e sobrevivido foi esse Loki clássico, que também morreu num sacrifício para salvar outras pessoas. Então a linha sagrada, no caso, seria Loki ter um final heróico. Todos eles, todas as variantes, entendeu? Então ela não é única por causa disso. E outra coisa, existe todo um contexto de tirar um sarro, né, dos outros Lokis. E, mano, tudo bem. Loki nessas últimas interpretações, puxando de Ragnarok, ele virou uma gag. Eu tenho várias coisas com Ragnarok, várias coisas, mas existe um discurso de crítica a Ragnarok que eu entendo que nerfaram, né, e é condizente, nerfaram Loki, né, pra ele ficar apenas essa gag de humor e tiraram qualquer profundidade que o personagem teria. Pra discutir, porque querendo ou não, no início do MCU ele é um personagem trágico. Todo o núcleo familiar dele é extremamente importante e é por isso que várias pessoas queer se identificaram com ele ao ponto de ocorrer a transformação, inclusive nos quadrinhos, porque tem leitores de Loki nos quadrinhos, porque eles se identificaram por causa do tratamento no MCU. E isso, dos problemas com o núcleo familiar, tanto da origem dos quadrinhos lá com Kirby, quanto dos mitos nórdicos, que aí é uma coisa mais com Thor, porque eles não são irmãos lá, mas aí, aí tem outras coisas, tipo, que envolve a Aesir e Loki tomar o nome da mãe, na verdade, tá bom? Laufey é a mãe dele, nos mitos nórdicos. Então, ele sempre foi gênero fluido, sempre foi tido como masculino, heróico e tudo isso, e toda essa coisa de transformar ele num herói proto-romântico heróico e que despreza todas as variantes, que tem aquela cena ali para demonstrar como todas as variantes são ridículas, são monstros, animais e que merecem apenas desprezo. Não é assim que você faz um personagem abraçar aquilo que ele é, não é assim que seria interessante trazer uma mudança na minha leitura pro personagem, entendeu? Que aqui atrelaram a Sylvie num conceito romântico sexual, certo? E todas as outras variantes que são Lokis, que ele poderia se identificar porque são homens, não tem esse contexto, elas são execráveis. E isso é completamente o oposto do que acontece nos quadrinhos. Tanto que as duas variantes que Loki abraça são falhadas pra cacete. Que é a variante do passado, clássico Loki, e a variante do futuro, que é o Rei Loki. Falhadas pra cacete, tem vários problemas. E o divertido, o gostoso, o tesão é Loki no seu arco de aceitação, de herói em construção, que rola as metanarrativas. É justamente isso. Sempre foi isso, e é o Deus dos Rejeitados, que isso inclusive God of Outcasts, da revista solo dele de 2019, que ele tá contando uma história, porque ele é o Deus das histórias, nos quadrinhos, inferno. Então, assim, várias coisas para falar aí. O princípio dessa crítica que eu pretendo trazer,
Até se depois qualquer coisa, se eu não conseguir fazer da forma que eu quero, até depois desse último episódio aí, eu lanço, porque eu vou continuar gostando de Loki da mesma forma, não vai acabar o meu hype. Se pra geral eles começar a cagar, eu ainda quero construir exatamente de onde existe essa cisão de leitura entre a minha leitura e a de uma série de outras pessoas que prezam o personagem e aquilo que está sendo passado aí por essa série que está tentando contar aí uma nova história para talvez enfiar um Loki juvenil, heróico, nos novos Vingadores aí que eles estão planejando. É a única forma que eu vejo para tentar entender o que está acontecendo honestamente nessa narrativa aí de evoluir o Loki dessa forma que está sendo feita. E aí eu vou começar desde das diferenças entre Loki dos mitos nórdicos para o que foi feito inicialmente nos quadrinhos e vou descendo tentando ser bem breve, né? Eu vou fazer tipo os contrapontos do que foi contado no MCU, como que o meu fandom, esse fandom que eu tô falando, que preza Loki, que nutre essas novas recentes versões do Loki, né, nos quadrinhos, prezando inclusive os quadrinhos antigos. Muito difícil eu ver leitores dessas revistas novas que não tenham conhecimento do que havia sido feito antes, justamente porque os autores desses novos quadrinhos trouxeram os contrapontos de uma forma fenomenal, que não é o que está sendo feito nessa série aqui do Rato Mais. E eu não sei se eu vou conseguir fazer outro vídeo com uma análise mais profunda desse episódio 5, como pra mim, textualmente, ele é bem porcaria, assim, mas eu só quero deixar bem claro que eu já falei várias vezes que pra mim Mobius é um vilão e eu acho hilário de verdade, que o pessoal não... Eu gosto do Mobius pra caralho, eu gosto do Mobius pra caramba. E todo o lance desse de jet ski parece que pegou. Mas desde o meu vídeo pré-episódio 3, eu tenho comentado que eu quero que ele seja um vilão. E como a gente já tá no último episódio, o que me parece mais provável é que ele realmente vai ser o vilão dessa série. Todo mundo fica, ele é muito bonzinho, ele é o cara do jet ski, ele é inofensivo, ele não sabia de nada, ele não tem as memórias dele. Será que ele não tem as memórias dele? Será? A gente não sabe, a Sylvie não tocou ele, por algum motivo nem o Loki tentou trazer as memórias dele ali, pra ele saber quem era. Eu já comentei até no meu vídeo que eu comentei sobre a Ravonna, e também que eu fiz sobre a TVA, como funcionava esse processo de lavagem cerebral, que tem um poder ali para fazer essa seleção de quais são as variantes descartáveis e quais são as variantes potenciais funcionários da TVA, né? Que ele pode saber mais coisas que a Ravonna, no final das contas, e tá enganando geral. E outra, ele é um torturador, manipulador, pra cacete, e ele tá trabalhando pra uma entidade fascista e ele só muda de ideia quanto o que ele tá fazendo é certo ou não, porque ele acredita que é certo, então é certo, quando ele se percebe como uma variante também, como o mesmo ser que antes pra ele não seria pendente de empatia, né? A partir do momento que ele também é uma variante, então aí eu vou derrubar a TVA, vou queimar ela até o chão. Vai! Eu acho que ele não vai. Bom, até eu posso estar enganado, porque, né? Porque se ele fosse mesmo, eu acho que a narrativa teria levado os outros Loki variantes, pelo menos o Kid Loki com ele, pra ter essas ceninhas deles destruindo a TVA, sabe? Eu acho que o interessante agora seria, por exemplo, ele ter um embate com uma conversa com a Ravonna, que ela contaria um pouquinho sobre o que ela sabe e daquela outra pessoa que ela tem, e também mostraria o quanto ela não sabe. E aí o Mobius ficaria meio que assim e revelaria de repente que ele sabe muito mais do que a gente acha que ele saberia. Ou então vai ser uma revelação no final, que ele tá atrás desse Loki Rei, que eu realmente acho que vai ter, mas que ele não vai estar muito controlando nada no final das contas, entendeu? E esse Mobius vilão, talvez ou não seja o Immortus. Por que eu digo isso? Porque a maneira mais fácil de distinguir duas variantes de um mesmo personagem são dois atores diferentes. E como eles já trabalharam bastante
isso com a Sylvie e o Loki Pussycat do Tom Hiddleston, o Owen Wilson poderia ser perfeitamente uma variante do Nathaniel Richards em Mortos, enquanto a gente teria... Ai, perdão, eu esqueci o nome do ator, porque na verdade estou planejando fazer outro vídeo sobre isso do Mobius, mas eu acabei fazendo aqui. E aí a gente teria o outro ator fazendo o Kang em Quantumania. E conforme eu já comentei antes também, eu acho que o Kang vai estar lutando do lado dos heróis, o Immortus vai ser vilão. E nenhum dos dois eu acho que vai ser vilãozão da fase 4, eu acho que vai ser uma coisa cósmica, tipo Korvac. Michael Korvac. E aí é por isso que eles se juntariam com o Kang para ajudar. Às vezes o Immortus fez tudo isso para o Quarteto Fantástico não existir nessa linha do tempo, algum tipo de explicação nesse sentido, ao mesmo tempo que traria um jovem Loki aí para os Novos Vingadores. E aí eles teriam que dar um jeito na Sylvie e no Loki Pussycat. Se os dois morrerem, para mim, foda-se, nesse ponto. O Sal. E eu tô muito curiosa com a Miss Minutes, como sempre. Pode ser o Tempus, pode ser... Ai, sei lá, pode ser até a Vênus. Aí seria divertido. Se for uma pessoa que tá presa ali como inteligência artificial, seria curioso. E... enfim. Tô esperando absolutamente nada. Nada disso aí. No mínimo, pra mim, no mínimo, realmente, pro episódio 6 ser interessante, é isso, Mobius vilão. Porque tá dando sinais desde o começo, e conforme o Immortus é nos quadrinhos, ele inicialmente parecia ajudar os heróis, mas na realidade ele tava manipulando geral, então caberia perfeitamente pro que tá sendo o Mobius nessa narrativa aqui. Inclusive, talvez manipulando tanto Sylvie quanto Loki, pro que quer que seja o plano final dele aí. Certo? E por enquanto é só, às vezes antes do vídeo 5 já lanço essa primeira parte do que eu quero fazer de leitura entre Loki nórdico, Loki nos quadrinhos e Loki no MCU, pra fazer todos esses contrapontos aí. Que agora a gente vai trabalhar em várias mídias, super mídias, porque essa Loki série já, pra mim, também nesse ponto, né, falta um episódio só, tem muito mais o que comentar. Logo.